Se as obras da lei servissem para justificar o homem da sua condenação eterna, qual era o motivo de Deus ter sacrificado o seu Filho unigênito em prol da humanidade? Já que as obras da lei funcionam para resgatar o homem do seu estado original. Paulo está dizendo o seguinte: se as obras da lei funcionassem para fazê-los voltar a Deus, Jesus não necessitaria ter morrido por vocês. Jesus só veio porque a lei não consegue cumprir o seu papel. E a lei é boa, a lei não é culpada. A lei é bacana, a lei é batuta, a lei é poderosa, a lei é de Deus, a lei é graciosa. Agora, o grande problema da lei é que ela diária e cotidianamente mostra para mim a minha natureza pecaminosa. A matéria-prima com que a lei trabalha é má. Qual é a matéria-prima? É você e sou eu. É impossível, improvável, inviável. Os judeus chamavam de Yetzer Lev Hadam Hará, inclinação que o homem tem para o mal. O apóstolo Paulo usa necroforia, que é uma ideia de que você carrega um corpo infectado. É a luta do corpo saudável com o corpo infectado. Ele pega um resgate tropológico da comunidade pretória romana, onde o assassino tinha preso sobre si o corpo do assassinado. Se eu mato alguém, o corpo daquele que eu matei era colocado a mim. E eu ia cumprir a minha prisão até que aquelas bactérias, até que a putrefação daquele corpo que eu matei pudesse matar. Olha a caatinga que é. Olha o que Paulo está dizendo como é que é o pecado. Olha a caatinga que é. Olha as bactérias que aquele corpo morto, apegado ao voo. Olha como é que quem consegue viver com isso. Você sabia que um dos métodos de tortura nas guerras frias, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, é colocar o corpo daquele que eles estavam interrogando com animais mortos em estado de putrefação? Aquilo ataca o cérebro. Paulo está dizendo que o meu corpo, a minha inclinação para o pecado, quem me livrará do corpo dessa morte? É tal como o corpo morto colado a um corpo vivo. Paulo está dizendo, a minha inclinação sempre será para o pecado. Então, Paulo está dizendo assim, aqui para os irmãos da Galácia do Sul: se a lei pudesse resolver o problema do vosso pecado, não tinha necessidade de Jesus vir. Jesus veio, não é porque a lei é ruim, é porque a matéria da lei é péssima, que é o ser humano. Por isso que eu nem consigo servir a Deus vivendo em mim mesmo. Para que eu sirva a Deus, ele tem que ser transplantado para dentro de mim. Paulo diz, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer glória a Deus? Então, Paulo ampara o seu argumento de obras da lei, que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Como é que ele faz isso? Ele faz um desdobramento, uma ramificação teológica. Se você for fazer a leitura desse texto, capítulo 3 e capítulo 4, você vai ver a ramificação teológica. Paulo vai consubstanciar teologicamente essa epístola. Pastor, isso é importante? Isso é importante. Os estudos doutrinários e teológicos são importantes na igreja. Não são os mais desejados porque não são aplicativos. Não são os mais desejados porque não são emocionais, são racionais. Mas Paulo vai construir um sistema que nós chamamos de postulado doutrinário para validar aquilo que ele está apresentando como defesa do evangelho, que anteriormente ele tinha pregado. Capítulo 3, capítulo 4. Aí Paulo sofre uma acusação. Quer dizer que agora os gentios vão ficar de todo jeito. Quer dizer que agora os gentios podem viver como viviam anteriormente. Quer dizer que agora a justificação pela graça, mediante a fé em Cristo, vai desresponsabilizar os gentios de toda a prática e comportamento? Aí é por isso que você tem que ler os capítulos de número 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, onde Paulo vai trazer uma ramificação de doutrina e prática. Porque toda teologia que não é prática não é teologia. E toda prática que não é associada à teologia não é prática comportamentalmente cristã. Para ser prática comportamental dentro do cristianismo, tem que ser doutrina. Então, a doutrina precisa ser casada com a vida e a vida com a doutrina. Doutrina, 3 e 4. Vida, 5 e 6. Então, o que ele resolve aqui? 4 coisas. Quantas coisas, irmãos? 4. A justificação pela lei seria processual. Paulo está dizendo assim, olha, se a justificação pela lei, se a justificação fosse pela lei, você teria que dar à lei a oportunidade de trabalhar com a matéria-prima, que é o ser humano. Então, esse trabalho, esse desdobramento da lei seria processual. Se for por obras da lei, vai depender muito mais daquele que guarda do que propriamente da lei, porque a lei é perfeita. Vamos repetir no 3 isso, a lei é perfeita? 1, 2, 3. Então, a lei é perfeita. Se eu não consigo cumprir a lei, então não é culpa da lei, porque a lei ela é perfeita.
Paulo está dizendo assim, olha, temos um problema aqui, porque se a justificação for por obras da lei, nós temos um gravíssimo problema, porque eu não posso culpar a lei por não conseguir trazer mudança na pessoa. Então quem será culpado? A pessoa ou a lei? Por isso que na justificação pela fé em Jesus Cristo, não tem meritocracia, não depende do homem. Eu posso ter sido mais pecador do que você, mas não serei mais justificado que você. Não existe mais ou menos justificado. O que existe, pastor? Justificado. Agora, se toda a minha justificação dependesse das obras da lei, aí sim, vai depender da capacidade daquele que observa a lei cumpri-la. Então, todas as vezes que eu vou caminhar, e eu tropeço numa só vírgula da lei, o que aconteceu? Eu joguei toda a lei fora.